Meus irmãos, hoje nós damos prosseguimento à nossa série de mensagens Princípios para Viver para uma Vida com Propósitos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre armazene para o futuro e combata o desperdício. Quero convidar você ao texto de Provérbios 6, verso 6 ao verso de número 8. Provérbios 6, a partir do verso de número 6, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, e no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra. Obrigado porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Ela é a palavra de Deus para direcionar, para guiar, para instruir a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora a iluminação do Teu Espírito sobre nós, a fim de possamos compreendê-la e aplicá-la na nossa vida. Esse é o intuito do nosso coração, por isso estamos reunidos aqui. Fale-nos, ó Deus, por graça e misericórdia, oramos assim em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus é fantástica. Cada vez que eu me insisto em estudá-la, em lê-la, em aprender com ela, cada dia ela me fascina. A palavra de Deus, ela tem esse poder. Qual de nós, por melhor que nós fôssemos, nós estaríamos olhando para uma formiga, vendo a ação dela e encontrando na ação de um inseto, de algo que às vezes para nós é tão insignificante, e trazendo dali coisas para nortear e guiar a nossa vida. Salomão, inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai falar o seguinte: olha, quer ter sabedoria na sua vida? Olhe para a ação das formigas. E ele olha para ela e diz: ali está a sabedoria. Muitas vezes nós achamos que a sabedoria, ela vem de coisas muito grandiosas. A sabedoria, ela vem de coisas tão gigantescas. Mas, na verdade, a gente muitas vezes se esquece que a boa e velha sabedoria vem de coisas simples do nosso cotidiano. Vem de ações simples da nossa vida. Salomão, ele chega a dizer-nos o seguinte: observe o caminho. E ao observar o caminho de algo que para nós é insignificante, nós podemos com isso adquirir sabedoria. Olhe para a formiga, veja como ela age e seja sábio. E ele começa a tecer um pouquinho sobre a ação dela. Olha, não tem ninguém sobre ela, ela não tem chefe, ela não tem oficial, ela não tem comandante, mas ela tem um senso de propósito na vida. E o senso de propósito dela faz toda a diferença na sua dinâmica diária. Então, existem pessoas que hoje nos nossos dias estão vivendo por viver, e então nós devemos parar essa noite e olhar para a ação de algo que é simples na nossa vida, para poder trazer senso de propósito para a nossa vida. A formiga nos ensina isso, porque embora ela não tenha chefe, ela não tenha que dar relatório, que prestar relatório para ninguém, ela não tenha que prestar continência para ninguém, porque não há um comandante sobre ela, mas ela nos ensina com sabedoria. Ela tem um senso de propósito, ela sabe para o que fazer, como fazer. Ninguém precisa mandar que ela faça, porque ela tem um senso de propósito dentro dela. Vivemos numa geração, meus irmãos, marcada pelo imediatismo. O apelo constante do aqui e agora. Tem chegado muito a muitos ouvidos e com muita importância. Mas nós, esta noite, precisamos parar o que estamos fazendo e olhar com prudência e com propósito, muito mais para o aqui e para agora, mas entender o processo de Deus. As formigas, no seu trabalho diário, ela vai nos ensinar que há um propósito e há um tempo determinado para algumas coisas na nossa vida, porque tudo na nossa vida passa por um propósito, por um tempo determinado por Deus. Nós não podemos viver o aqui e o agora, porque cada coisa que acontece na nossa vida, ele passa por um processo chamado tempo.
E nós estamos vivendo numa época onde o aqui e o agora tem roubado de nós o trabalhar de Deus no nosso coração, o guiar do Espírito de Deus ao nosso favor. Porque tem coisa, meus irmãos, que não pode ser aqui e agora. É necessário ter um tempo estipulado. E a Bíblia vai dizer isso, o próprio Salomão vai escrever isso em Eclesiastes. Ele vai dizer, olha, tem tempo para todas as coisas. E o tempo é importante, porque o tempo ele nos ajuda a amadurecer, o tempo ele nos ajuda a crescer. O nosso problema é que a gente não tem tempo, ou melhor, a gente não valoriza o tempo que tem. O sábio Salomão, no livro de Provérbios, ele descortina com sabedoria e mostra e nos apresenta uma pedagogia totalmente inusitada. A pedagogia da formiga. Ele diz, vai ter com a formiga. Essa exortação nos convida a considerar não apenas o esforço da formiga, mas, sobretudo, uma visão de futuro, uma sua diligência, o seu planejamento. Como eu disse, ela não tem chefe, não tem comandante, mas ela trabalha com um senso de responsabilidade e com um senso de urgência. Então, olhe bem para mim aqui, por que eu e você precisamos caminhar por propósitos? Não só para sabermos para onde nós vamos, não só para saber o que fazer, nós caminhamos com propósitos muito para sabermos também o que não fazer. E isso é importante. O propósito, ele não vai só te guiar no que fazer. O propósito, ele vai te guiar também no que não fazer. E talvez o que não fazer seja mais importante do que no fazer. Muitas pessoas na caminhada cristã, elas se perdem. Por quê? Porque elas se embranham, elas se envolvem com tantas coisas que não são para elas fazerem. Que elas se perdem na caminhada. Elas não sabem, elas não têm senso de propósito algum. E aí acaba por parar, estagnar coisas, desistir de projetos, de desistir de sonhos, porque elas se envolvem tanto com aquilo que não é para fazer, que ela se esquece do que é para fazer. Eu disse isso aqui na celebração das 17 e volto a repetir aos irmãos. Meus irmãos, existem projetos que são projetos maravilhosos, são projetos de Deus, é algo que Deus mesmo criou e fez, só que não é para nós, é para outra igreja, é para os irmãos ali da Assembleia de Deus, para a da Metodista, para a Igreja Batista, só não é para nós. Não quer dizer que nós somos melhores, não quer dizer que o outro, que nós estamos certos, que eles estão errados, ou que eles estão certos e nós estamos errados, não, é senso de propósito. Nós somos uma igreja que caminhamos com um propósito muito bem definido. Nós somos uma igreja família que ama, crê e vive a palavra de Deus em amor. Amém, meus irmãos? Calvino ele já dizia que Deus nos institui nas coisas, nos instrui nas coisas mais simples, para que não haja desculpa para a nossa ignorância. E isso é um esbofetear no nosso rosto. Formiga, um ser tão pequeno, ele é usado por Deus para nos ensinar grandes verdades espirituais. Jonathan Edwards, um dos grandes avivalistas da Nova Inglaterra, com a sua mente aguçada, com o seu coração fervoroso, ele ensina que o uso sábio do tempo é um dever moral diante de Deus, pois cada momento é um talento que nos foi confiado. Eu achei isso extraordinário. Ele valoriza já no seu tempo. Jonathan Edwards viveu alguns anos atrás. E ele já dizia no seu tempo que é mais precioso para nós é o tempo. E é por isso que as pessoas hoje estão comprando o seu tempo. Elas estão interessadas no seu tempo. Muitas vezes as pessoas vão colocar ali numa rede social, olha, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, compartilhe com alguém e tal, e tantas outras coisas. Por quê? Porque o que importa para ela não é se você vai dar uma oferta ou não, mas o tempo em que você vai estar devotado àquela figura, o tempo em que você vai perder ali olhando aquilo que ela tem para poder te apresentar. Então o tempo é algo significativo para nós. Valorize o seu tempo. Richard Baxter, ele chegou a afirmar que nós não devemos desperdiçar aquilo que é de Deus, como se fosse nosso.
Tem coisa que Deus colocou na nossa mão, à nossa disposição. Portanto, eu não devo tratar com isso como se fosse meu. É algo que Deus me deu. Não trate os seus dons, não trate os seus talentos, não trate aquilo que Deus confiou a você como se fosse algo propriamente seu. Não. Se Deus te deu algo, se Deus lhe confiou algo, é para que você seja um mordomo fiel e administre e honre o nome dele diante daquilo que ele te deu. Portanto, a mordomia cristã, ela vai muito além de uma economia financeira. Ela abrange o cuidado com a alma, com o corpo, com o tempo, com as suas relações. Nós precisamos aprender com a formiga não apenas a trabalhar, mas trabalhar com propósito, trabalhar com sabedoria, com zelo. Esta é a grande questão. Não é simplesmente o levantar pela manhã para trabalhar, mas é levantar pela manhã para fazer para Deus. Por isso a Bíblia é extraordinária, como eu disse a vocês mais uma vez. Por isso que a Bíblia vai dizer o seguinte: olha, quando você se levantar pela manhã para trabalhar, levante-se e vá trabalhar, mas não trabalhe para o seu patrão. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. Honre a Deus, trabalhe para Deus. Cuide dos seus filhos como se você estivesse cuidando dos filhos de Deus. Porque na verdade eles não são seus, eles foram confiados a você pelo Senhor, Criador do céu e da terra. Essa é a essência da vida cristã, viver para a glória de Deus em todas as estações, em todas as dimensões da nossa vida. Portanto, armazenar para o futuro, combater o desperdício e honrar a Deus com que Ele nos confiou é algo extremamente importante para a nossa vida. É preciso entender o que a formiga já entendeu faz tempo. É preciso entender que um dia o inverno chega. Nós não viveremos um eterno verão. Um dia o inverno vai bater à nossa porta. Um dia ele vai bater na nossa porta e o que vai fazer diferença é o quanto nós construímos durante o nosso tempo de qualidade, o nosso verão com ele. O apóstolo Paulo vai escrever a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 6, a partir do verso 10. E ele vai dizer o seguinte: revistam-se de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que vocês possam resistir ao dia mau. Portanto, revistam-se de Deus. Por quê? E Paulo vai falar, olha, o dia mau não é uma possibilidade. O dia mau é uma realidade. Ele vai chegar. Ele vai bater a sua porta. Portanto, prepare-se para ele. A formiga, ela entende que ela precisa trazer o sustento, a comida para dentro da sua toca. Ela precisa levar isso enquanto há tempo, porque haverá um tempo de inverno, haverá um tempo de coisas difíceis, haverá um tempo de frustrações, de dificuldades, e todos nós aqui passaremos por ele. A diferença é que o quanto nós construímos diante de Deus, o quanto nós nos fortificamos diante de Deus quando as coisas vão tudo bem. O nosso grande erro é correr para Deus quando a coisa pega. Eu queria muito que você marcasse um gabinete antes no primeiro sinal de problema no seu casamento. Que você não chegasse para pedir ajuda pastoral somente quando você vier para nós para anunciar o divórcio. Eu queria muito que você marcasse um gabinete quando a tentação começasse a bater a sua porta. Quando o velho homem começasse a vir com força contra você. E não esperasse você desanimar, você se frustrar, você jogar a toalha, para aí então você vir como o último remédio, como a última saída para a sua vida. A formiga, ela nos ensina isso, que há um tempo de preparação, porque há tempos de inverno na nossa vida. O texto ele vai começar com essa exortação direta, vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Notem que aqui há um convite a uma ação, não é apenas um conselho genérico, mas há uma ordem clara dada pela Escritura. Você toma a decisão, é você quem se anima, é você quem vai e vê o trabalho que ela realiza. O preguiçoso, aquele que se entrega à inércia, que vive à espera dos outros, que não se move sem pressão externa, é chamado a observar.
Porque é através da observação e da prática que você constrói a sabedoria. A sabedoria, nesse caso, não vem do tratado teológico, mas sim da própria natureza criada por Deus. Salomão quer que nós observemos como a formiga vive. E o que nós vemos? Um ser minúsculo, sem chefe, sem comandante, sem oficial, mas que acorda todo dia para amanhã e vai trabalhar com satisfação. Não sei se você sabe, mas a formiga, ela é um dos seres mais fortes do mundo. Você sabia disso? Em proporção, quando você vê uma formiguinha carregando uma folha, em proporção, é como se você estivesse carregando um fusca nas costas. Quando você vê uma formiguinha carregando um pedacinho de folha. Ela trabalha arduamente. Ela não precisa que ninguém diga para ela o que fazer. Ela não precisa ser motivada a nenhum tipo de ação. Porque ela tem um senso de propósito muito bem apurado. É chocante para nós, meus irmãos, ver que tem crente que vive a vida inteira dentro da igreja sem senso de propósito. Que ainda não sabe para onde vai, ainda não entendeu o que está construindo. Ainda parece que ele não se encontrou ainda na vida cristã. Ele olha para um lado e olha para o outro, ele precisa sempre receber alguma motivação, ele precisa sempre de um empurrãozinho, ele precisa sempre de alguma coisa para o motivar. Enquanto Salomão vem, desmonta, esfrega, parece na nossa cara assim, dizendo para nós o seguinte: olha, vai ter com a formiga, não tem chefe, não tem ninguém mandando ela fazer, ela só sabe o que tem que fazer, pega e faz. A formiga, ela não precisa que alguém lhe diga o que fazer, ela entende isso. Ela entende a estação em que está, ela reconhece a oportunidade do tempo e ela age com sabedoria e com urgência. Vou ler isso novamente para você. A formiga, ela entende a estação em que ela está. Ela reconhece a oportunidade do tempo. E ela age com urgência em detrimento a isso. Nós precisamos entender qual é a nossa estação. Em que momento nós estamos. Precisamos reconhecer que enquanto está tudo bem, é uma oportunidade que Deus está nos dando de nos aprimorar, de crescer, de nos aprofundar, de estudar mais a palavra de Deus e agirmos de forma urgente, com sabedoria, diante desta grande oportunidade dada por Deus. Tem oportunidades que só vão se apresentar para você uma vez na sua vida. Uma única vez. Cabe a você discernir o tempo, cabe a você discernir a estação e cabe a você agir com urgência e não permitir que ela passe. Hoje muitos vivem como se o tempo fosse infinito, desperdiçando dias, desperdiçando talentos, desperdiçando palavras e desperdiçando oportunidades. Nós vivemos como se nós tivéssemos nossos pais para o resto da vida. Priscila e eu, de vez em quando, nós temos essa boa conversa, essa conversa sadia. E a gente conversa, quanto tempo nós teremos ainda os nossos pais? Quanto tempo ainda nós teremos pessoas dos quais nós amamos próximos a nós? No verão, o tempo do favor, o tempo da colheita, a formiga trabalha arduamente, porque ela sabe que o inverno vai chegar. Esta é uma das marcas da verdadeira sabedoria, o senso de preparo. Como disse João Calvino, Deus governa o mundo, mas não nos isenta de responsabilidades. Guarda isso, tá bom, meu irmão? Nós cremos que Deus é soberano, que Ele age conforme Ele apraz, que Ele conduz a história, mas Ele também não nos isenta do nosso senso de responsabilidade. Deus é soberano, sim, mas espera que vivamos com diligência. O crente maduro age não apenas quando alguém está a vigiar, mas porque teme ao Senhor e deseja honrá-la com tudo aquilo que Ele faz. Crente de verdade, você não precisa ficar vasculhando o WhatsApp e Facebook dele, ou Instagram dele. Gente de verdade não precisa, e fique tranquilo, meu irmão, porque eu não sigo quase ninguém aqui da igreja.
Não vejo suas postagens, não vejo que você posta, que você não posta, e eu não estou nem um pouquinho preocupado com isso, porque se você depender de mim para vasculhar as suas redes sociais para saber se você vive em santidade ou não, você está enrolado. A Bíblia fala que o desperdício é uma falta grave. Mais uma vez, Richard Baxter dizia que desperdiçar tempo é roubar o próprio Deus. Jonathan Edwards, com apenas 19 anos, já resolvia no seu coração nunca desperdiçar um só minuto que pudesse ser usado para a glória de Deus. Isso é viver com temor e com sabedoria. Salomão, nos versos que se seguem, nos ensina, através de uma formiga, como nós podemos nos preparar para o nosso futuro e para o nosso tempo de inverno. A primeira lição que Salomão nos apresenta, quer dizer que ele está nos apresentando, ele diz que a prudência é uma das maiores virtudes cristãs. Diga comigo, a prudência. Vamos lá, para você não dormir. A prudência é uma das maiores virtudes do cristianismo. E é mesmo, é mesmo. A vida cristã não é uma caminhada impulsiva, mas uma jornada conduzida com sabedoria. E eis a nossa dificuldade, porque a prudência é uma das joias mais preciosas da coroa chamada sabedoria. Quanto mais prudente você se torna, mais sábio você se torna. Porque aquela pessoa que não exerce sabedoria, que não age com sabedoria, é uma pessoa que vive por impulsão. A prudência, ela nos leva a agir com discernimento, a refletir antes de falar, a planejar antes de executar. A prudência é a sabedoria em movimento, fé aplicada à vida cotidiana. E o William Douglas vai falar sobre isso, né? Certamente ele escreve que prudência é de fato a sabedoria em ação. E eu concordo com ele. De fato, a prudência é aquela virtude que nos impede de sermos levados por ventos das emoções e nos ensina a caminhar com os pés no chão, mas com os olhos na eternidade. Calvino, no seu comentário sobre Provérbios, ele afirma que a verdadeira sabedoria consiste em aplicar o conhecimento de Deus na prática da vida. Portanto, não é só conhecer os mistérios da teologia, não é só conhecer os mistérios de Deus, mas o quanto esses mistérios, o quanto esse conhecimento é aplicado na sua vida cotidiana. É isso que faz a diferença. Não é o quanto você conhece de Deus, mas é o quanto você vive de Deus. O quanto você está disposto ou disposta a colocar em prática aquilo que você conhece com a sua mente. Porque não adianta saber que Deus manda você orar pelos seus inimigos, que Deus manda você orar em favor daqueles que te perseguem, se isso não sair da teoria e não se colocar em prática na nossa vida cotidiana. Não adianta entender que o perdão é um instrumento maravilhoso de Deus para abençoar a nossa vida e não aplicá-lo isso à vida das outras pessoas. Portanto, não é o quanto que você conhece na teoria, mas o quanto você está disposto a viver isso na realidade. A prudência não é apenas uma virtude moral, ela é uma demonstração de maturidade espiritual. O prudente, ele não age por impulsão, não se deixa dominar pelas circunstâncias, ele vive à luz da soberania de Deus. Matthew Henry, ao refletir sobre Provérbios 6, escreveu que a preguiça não é apenas uma falta de ação, é a falta de consideração sobre o tempo e sobre a eternidade. O prudente, ao contrário, considera o amanhã sem se tornar ansioso. Eis a nossa dificuldade, né, galera? Eis a nossa dificuldade. Eu estou pregando para mim mesmo, fica tranquilo sobre isso. Eu luto contra a ansiedade constantemente. Porque quando eu estou pensando, a liderança aqui da igreja sabe, quando eu trago uma ideia é porque eu já comecei a executar. O prudente considera o amanhã como mas sem se tornar ansioso. Ele prepara hoje, sabendo que dias difíceis virão. É a formiga que se prepara no verão para enfrentar o inverno. Jonathan Edwards, certa vez ele orou: Senhor, marca a eternidade sobre os meus olhos,
E esse é o clamor de um prudente: viver com os olhos na eternidade, usando bem o presente, mas sem esquecer do futuro, se preparando para ele. O prudente administra bem seus recursos, seu tempo, suas palavras e até mesmo as suas emoções. Por isso, saber se controlar é uma grande evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo. Vem comigo aqui, PA, que isso é muito importante para você, isso é doutrinário aqui na nossa igreja. Como nós identificamos uma pessoa cheia do Espírito Santo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela que tem dons, como profetizar, como falar em outras línguas, como interpretá-las, embora nós acreditamos nisso tudo. Para nós, a grande evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo é o quanto de domínio próprio ele consegue exercer sobre si mesmo. É o quanto de capacidade ele tem de amar aqueles que perseguem. Portanto, ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito, nada tem a ver com falar em línguas e profetizar. Tudo a ver com o fruto do Espírito. É o que Paulo registra em Gálatas capítulo 5, a partir do verso número 22. É o quanto eu estou disposto a amar pessoas. É o quanto eu estou disposto a estender a mão àqueles que estão caídos. Portanto, pessoas não podem ser medidas em sua espiritualidade pelos seus dons, mas sim pela vida que levam, pela experiência que transbordam, por aquilo que sai de dentro deles. A prudência nos faz evitar erros evitáveis. Existem pessoas sofrendo muitos anos, muitos e muitos anos, pelo simples fato de se tornarem seres imprudentes. Talvez uma palavra mal colocada está trazendo um prejuízo tremendo para você. Talvez uma palavra colocada, maldita, né? Uma palavra dita no momento errado, está trazendo prejuízo. Existem pessoas que carregam o peso de uma doença por causa de uma noite e carregam o peso dessa doença para o resto da vida. Portanto, Salomão está colocando para nós: haja com diligência, seja prudente nas suas ações. Mas há ainda uma segunda lição que Salomão nos apresenta: dê o devido valor a cada recurso confiado a você por Deus. Nunca considere aquilo que Deus colocou na sua mão como algo pequeno demais. Diga isso para quem está ao seu lado: nunca considere aquilo que Deus colocou nas suas mãos algo pequeno demais. Meus irmãos, Deus não desperdiça nada. Para tudo Deus tem um propósito. Todas as coisas. Ele é o Senhor que reparte os dons. Ele é o Senhor que dá os talentos, o tempo, a oportunidade. E Ele faz isso segundo a sua soberana vontade, porque Ele é Deus. Agora, nós como mordomos, nós somos chamados a valorizar cada recurso que Deus nos confiou, por menor que pareça para nós. Por menor. A formiga, ela não despreza as migalhas. Ela leva tudo, porque ela entende que tudo é importante para a sua sobrevivência. Ela sabe que o pouco de hoje pode ser o sustento de amanhã. Nenhum grão é perdido. E essa lição, ela deve ecoar poderosamente na nossa vida, porque nós devemos aprender a reconhecer o valor que temos nas nossas mãos. Muitas vezes nós vamos olhar para aquilo que Deus tem confiado a nós e vamos achar que aquilo é pequeno demais e vamos esconder aquilo. Dos vários dons citados por Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, nós esquecemos. Nós nos lembramos da operação de maravilhas, lembra? Dons de cura. Alguém mais? Dom de profecias, interpretação. Mas tem um dom que a gente se esquece. Aliás, a gente às vezes nem acha que isso é dom. É uma palavra tão pequena que ela tem somente 2 letras. O dom da fé. Qual de nós aqui poderíamos orar a Deus e falar: Deus, me enche de fé. Senhor, me dá o dom da fé. Porque é um dom que não é visível, um dom que não é aparente, um dom que não é carismático. Mas muitas vezes Deus vai colocar exatamente esse dom na nossa mão. Mas às vezes nós vamos escondê-lo porque a gente acha que ele é pequeno demais. Meus amados e queridos irmãos, nunca
Nunca desperdice aquilo que Deus colocou na sua mão, por menor que aos seus olhos possa parecer. Martinho Lutero dizia que Deus escreve direito por linhas direitas. Por vezes ele usa algumas coisas pequenas, que aparentemente aos nossos olhos são desprezíveis, mas com grandes propósitos. O pastor Reinaldo citou aqui domingo passado na sua prédica, e ele falou sobre o pastor que pregou na conversão de Billy Graham. E isso é extraordinário. Talvez você nunca vá subir nesse púlpito para poder pregar o evangelho. Talvez você nunca vá pregar para multidões, nunca vá falar em rádio, não vai ter uma eloquência para isso. Mas talvez o seu abraço vai curar pessoas e vai transformar a realidade de muitas vidas. Porque aqui, como família, a gente crê nisso, que um abraço cura. Não cura, irmão? Sim ou não? E aí eu me lembro de João 6. Quando Jesus está ali ensinando e tem uma multidão perto dele, e ele fala para os discípulos, chegou na hora de dar de comida para esse povo. E os discípulos chegam para ele e falam assim, Senhor, vamos mandar esse povo embora, porque a gente não tem comida para dar para eles. E Jesus, mas não tem nada. E se apresenta um jovem, trazendo nas mãos 5 pães e 2 peixes. E é exatamente aquilo que ele tinha, pouco ao meu e aos seus olhos, e talvez até aos olhos dele, né? Pouco aos olhos dele, mas foi isso que ele colocou aos pés de Jesus. E foi quando ele levou esses 5 pães e 2 peixinhos aos pés de Jesus, que Jesus alimenta uma multidão. Talvez o que para você possa parecer pequeno, insignificante, que mal dê para você, Deus está falando assim, põe isso na minha mão, porque eu vou alimentar muita gente com isso que você acha que é pequeno. Deposite isso nas minhas mãos. O relato da multiplicação dos pães e peixes em João 6 é uma lição não apenas sobre o poder sobrenatural, mas de profunda responsabilidade espiritual. Jesus alimenta uma multidão com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que era escasso nas mãos de Jesus torna-se abundante. Guarda isso. Talvez nas suas mãos possa parecer pequeno, possa parecer algo escasso demais, mas nas mãos certas se torna instrumento maravilhoso de Deus para abençoar muita gente, meu irmão. Aleluia! Você acha que você está fazendo só um pudim? Você está pregando o evangelho com isso. Se alegra com os que se alegram, irmãos, por favor. Você acha que você está vendendo um livro? Está levando para muita gente. A mensagem está se espalhando. No entretanto, o que mais me impressiona não é apenas o milagre da multiplicação, mas a ordem que Jesus dá. Porque não só alimenta a multidão, como sobra. E sobra quanto, gente? Jesus fala depois, reúne o que sobrou. O que sobrou? 12 cestos cheios, diz a palavra de Deus. E aqui está uma das lições mais poderosas sobre a mordomia cristã. Cristo, que havia feito surgir alimento em quantidade suficiente, não permitiu que o excesso fosse desprezado. Nada do que Deus faz é por acaso. Tudo tem um propósito. Meu tempo já foi, eu preciso encerrar com vocês. Mais uma vez, Ritano Richard Baxter, ele disse que desperdício é a expressão prática da incredulidade. E aí a gente começa a entender o que Jesus fez quando ele pediu para resgatar tudo. Quem confia que Deus proverá, não vive de forma descuidada, mas com responsabilidade. Guardou isso, irmão? Cada palavra, cada ação, cada minuto importa diante de Deus. Não vivemos com os nossos próprios recursos, eles pertencem a Deus e devem ser usados para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Cadê o louvor, gente? Eu estou encerrando, eu prego mais aqui 40 minutos, tranquilo, tá? Tranquilo. Cadê a Bia, a Isa? Fica tranquilo, Thaísa.
Chegamos ali agora, enquanto o louvor vem, eu vou ganhando tempo. Estávamos ali agora e o irmão falou, poxa, pastor, só tem que pregar mais tempo. E a Isa regalou o olho desse tamanho. Mas ele já prega o tempo a mais. Eu falei, calma, Isa, já estou ganhando tempo aqui, tá? Fica tranquilo. Sabe o que é sabedoria na prática? É não ser governado pelo aquilo que é imediato, mas agir com propósito naquilo que pode vir. É isso. A gente precisa arrancar de nós todo o senso de controle futuro, porque a gente não tem o controle do amanhã. Tiago vai falar que a nossa vida é como fumaça, que vem do mesmo jeito que aparece e vai embora. Nós não sabemos o que vem amanhã, nós não sabemos depois da curva. Nossa vida é como neblina. Calvino nos ensina a moderar nossos desejos mundanos e a submeter os nossos projetos à vontade de Deus. Então vem aqui que eu quero encerrar essa palavra com você essa noite dizendo o seguinte, que o problema não é fazer planos, você deve fazer planos. O problema é fazer planos sem considerar Deus nisso. Entendeu? Pastor, eu posso sonhar? Deve. Eu posso planejar? Deve. Posso ousar sonhar? Deve ousar fazer grandes sonhos para Deus. Porque você tem um Deus grande. A questão não é o planejamento. A questão é quando você planeja e não considera Deus nesse processo. Deus, Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim de todas as coisas. O problema não está em fazer planos, mas em fazê-los como se Deus não existisse. Portanto, a vida, ela é como neblina. A vida, a gente não pode adiantar, nem acrescentar, nem tirar. A vida é assim. A Escritura mesmo diz, quem é o homem que pode acrescentar um côvado da sua existência, sua vida? Não. Não podemos desperdiçar tempo, meus irmãos. E hoje o que mais a gente está jogando na lata do lixo é tempo. A gente tem tempo para tudo, mas a gente não tem prioridade para nada. Portanto, você vive as mesmas 24 horas do que eu. Todos nós aqui vivemos as mesmas 24 horas. Por que você consegue fazer e eu não? Ou eu consigo, você não? É uma questão de prioridade. Não é uma questão de falta de tempo. A questão é quanto de tempo você está jogando na lata do lixo. O que você tem de mais precioso hoje é o tempo. Então nós não podemos desperdiçar o tempo com vaidade. Nós não podemos viver como se sempre houvesse um amanhã. O dia de buscar o Senhor é hoje, é agora. Porque eu não sei se teremos tempo amanhã. Deixa para um outro dia, pastor. Deixa para uma outra oportunidade. Eu não sei se nós teremos outro dia, muito menos outra oportunidade. Por isso eu prego como se fosse a minha última mensagem. Por isso que eu falo aos irmãos como se fosse o meu último momento com os irmãos aqui. O tempo de reconciliar-se, de perdoar, de servir, de viver com propósito, não é amanhã, é agora, é aqui. Portanto, a pergunta é óbvia, é retórica, mas será que não está na hora de abrir o coração e perdoar quem falta perdoar? Será que não está na hora de abrir e deixar de lado os preconceitos e começar a servir? Será que não está na hora de começar a viver o que Deus colocou para que você viva? Pastor, mas o meu dom é tão pequeno, eu vou guardá-lo, ele é tão insignificante. Um dom, 5 pães e 2 peixinhos na mão do mestre é suficiente para alimentar uma grande multidão. Não existe dom pequeno, não existe talento insignificante. Existe dom e talento que não são colocados aos pés de Jesus. E quando não são colocados aos pés de Jesus, não produzem efeito mesmo. Mas quando a gente coloca, as coisas acontecem. Será que não chegou o tempo da gente se reconciliar com aqueles irmãos que nós quebramos o nosso vínculo, de perdoar, de servir com alegria, com propósito? Se cada respiração é um presente divino, então cada ato
deve ser orientado não pela terra, mas pela eternidade. A vida, meus irmãos, é curta e o amanhã não nos pertence. É um chamado à humildade, à reverência, à dependente contínua de Deus. O crente prudente não vive em ansiedade, mas com responsabilidade. Ele não é escravo do futuro, mas ele também não é refém da negligência. É comigo e é com você essa noite. Para quem a gente vai ter que ligar quando terminar essa celebração? A gente vai precisar visitar a casa de quem essa semana? Joe Owen nos lembra que a santidade não é meramente uma questão de intenção, mas de ação. Portanto, não é o quanto você entende de Deus que vai dar norte para a sua vida. Não é o quanto você sabe que vai ter uma hora que o inverno vai chegar. Não, eu até sei. Daqui a pouco não é quanto isso. Para nós hoje, é o quão nós estamos dispostos a carregar um Fusca nas nossas costas. O quanto nós estamos dispostos a nos reconciliar. O quanto nós estamos dispostos a dizer sim à palavra de Deus. Isso muda a nossa vida agora, hoje. Jesus marcou um encontro comigo, com você nesse lugar essa noite para dizer isso para nós. Hoje é uma noite oportuna para você se reconciliar com Ele.